Meus amados irmãos, amigos que nos assistem em outras localidades, Brasil, fora do Brasil, louvado seja Deus que você está conosco, que você está neste momento, com todas as dificuldades que a gente tem com as redes sociais e com o sistema de internet de cada país, de alguma maneira a palavra de Deus nesta hora, nos quatro cantos da terra, em alguns lugares onde realmente as pessoas estão despertas, acordadas, estamos falando da palavra de Deus. Esse momento se torna essa oportunidade que nós temos de falar da palavra de Deus. Como nós estamos aqui em 2, 3 pessoas, não tem ninguém perto de mim, então eu vou tirar a máscara para ficar melhor o visual de vocês conosco e a liberdade do áudio, tá bom? Eu gostaria de meditar com vocês numa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 24. Se você não tem uma Bíblia, dá tempo de você pegar e rapidamente onde ela está. Se ela não está perto de você, vai buscar uma palavra, Bíblia, e vamos começar a ler essa palavra hoje. Capítulo 24 de Lucas. Nós vamos ler um texto conhecido, mas eu queria que você abrisse teu coração, sabe? Abrisse teu coração para ouvir a palavra de Deus. Desprende de tudo, desprende de estar vendo alguém que você conhece, falar da palavra de Deus. Trabalha lá comigo, ele está ali pregando. Não vamos olhar para isso agora, vamos olhar para o que Deus tem para você. Vamos olhar para aquele que pode nos dar o que precisamos agora, porque nós por fora somos isso que as pessoas veem. Mas por dentro, só Deus sabe como estamos, como somos e o que precisamos. Então essa palavra tem poder de alcançar aquilo que você precisa. E eu gostaria de meditar com você. Deu tempo de você pegar a sua Bíblia? Então vamos lá. Capítulo 24 de Lucas, o verso é 13. Nós vamos falar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 discípulos, 2 deles, para uma aldeia que se distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo algumas perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles pelo caminho. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que eles não reconhecessem que era Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês estão caminhando e trocando entre vocês? E por que vocês estão tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só o único peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora com tudo isso é já o 3º dia, e desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram até o sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com menção como quem ia mais longe, e eles lhes constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde,
e já declinou o dia, ou seja, era noite. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão e abençoando e dando e partindo este pão, os olhos deles se abriram e reconheceram, e logo Jesus desapareceu. E disseram uns para os outros: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 apóstolos que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu para Pedro. E eles lhe contavam o que havia acontecido com eles no caminho e como ele fora conhecido deles no partir do pão. Amém. Amados, que leitura maravilhosa, que leitura maravilhosa. E eu queria conversar um pouco com você. E eu gostaria que você pudesse meditar um pouco nesse momento, que a gente vai tentar fazer uma narrativa dos fatos. O que está acontecendo aqui? Esta parte da palavra de Deus foi registrada porque tem uma importância para nós hoje. Essa passagem do caminho de Emaús, dos discípulos, que só se cita o nome de um, que era Cleopas, e os historiadores acreditam que seja o tio de Jesus, né? Parente próximo da mãe de Jesus, e talvez a sua esposa, como alguns outros dizem. Bem, nós não sabemos porque a história não diz quem é, mas registra apenas um nome, e diz que eles estavam saindo de Jerusalém para o caminho de Emaús, que é uma distância de 60 estádios. 60 estádios dá aproximadamente 12 quilômetros a pé. Mas se você olhar no livro de Mateus, já no capítulo 28, verso 7, você vai perceber que Jesus, quando ele aparece, quando ele se apresenta para os discípulos, ele diz para os discípulos: vão para a Galileia. Ele dá ordem ali, através dos anjos que estão ali falando com Maria e as outras mulheres, dizendo: avise os irmãos que eu vou para a Galileia. Galileia se distanciava de Jerusalém aproximadamente ali, daquele ambiente, 120 quilômetros. Eles tinham saído de Jerusalém até Emaús, 12 quilômetros. Mas o trajeto não era parar em Emaús. Não era para Emaús que eles deveriam ir. Eles deveriam ir para a Galileia, porque Cristo já havia ressuscitado e se apresentado para Maria Madalena, se apresentado para algumas mulheres que estavam ali no sepulcro, que foram preparar o corpo dele. E disse: leve os irmãos para a Galileia, porque lá eu vou me mostrar para eles. Mas nós temos relato na palavra de Deus que ninguém fez isso. Eles passaram dias amedrontados, com medo. Eles estavam cerrados dentro dos cenáculos ou dentro das suas próprias casas. Reunidos os apóstolos, eles estavam com medo, com as portas lacradas. Não havia como entrar aonde os apóstolos estavam. Estavam com medo, porque havia um murmúrio de que, como Cristo tinha padecido na morte, e o seu corpo agora não estava ali, ainda corria o risco de alguém dizer que os discípulos de Jesus haviam recolhido o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou, porque foi essa trama que os principais da sinagoga de Israel tramou com os soldados romanos para dizer isso, que os discípulos haviam roubado o corpo. Mas na verdade os soldados que ficaram à beira do sepulcro de Jesus souberam o que aconteceu, porque a Bíblia diz que houve um tremor, e então a pedra se removeu sozinha, eles caíram ao lado, e então apareceu o anjo, e eu creio que uma grande glória de Deus invadiu aquele lugar. E aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas, mas foram compelidos a dizer que alguma coisa aconteceu não sendo a verdade, porque senão corriam risco de perder a vida. E essa parte que eu queria trabalhar com você nessa noite, fala sobre sair de Jerusalém para ir para outro lugar, que é Emaús. Emaús significa, eu deixei anotado aqui,
uma palavra mais direta para Emaús significa coisa incerta, ou rio quente, rio de água corrente quente. Você fazendo uma alusão das duas coisas significa o seguinte: é a escolha do homem, sair de Jerusalém e ir até Emaús. É uma coisa incerta, à procura de um prazer, à procura de águas quentes, que tranquilize a tensão daquele momento. Lembre-se que esses discípulos estão comentando no meio do caminho sobre os fatos que aconteceram há poucos dias, há poucas horas ali talvez, porque era já o terceiro dia. Era o terceiro dia, era um período de manhã, porque eles vão viajar, imagino, que logo pela manhã, para poder passar boa parte do dia andando até chegar ali. Eram 12 quilômetros, lembre disso. Não se sabe qual era a intenção desses discípulos, se era sair de Jerusalém para ficar em Emaús, para morar em Emaús, ou para poder fazer alguma coisa em Emaús, mas o que importa para nós é que havia acontecido que Cristo Jesus havia sido crucificado. Eles já haviam ouvido a história de Maria Madalena de que um anjo se apresentou para ela, dizendo que Cristo vive, e que Cristo ordena que os irmãos o encontrem na Galileia, 120 quilômetros dali. Esta era a ordem que eles todos tinham. Cristo vai ter uma outra parte que ele se apresenta a outras pessoas, mas nós vamos nos deter aqui no caminho de Emaús sobre essa história. Então imagine que eles estão saindo daquele movimento. Lembre-se que os discípulos estão fechados, estão escondidos, estão trancafiados, não é só os apóstolos, mas todos os discípulos ali estavam com medo, porque os soldados romanos, talvez a mandado dos principais judeus que eram os que dominavam na época de Israel, porque eram os senhores da lei, havia dado ordem de alguma maneira para os Hassidins, que seguiam a lei judaica, estrita judaica, que buscasse todo aquele que fosse discípulo de Jesus, porque aquela história de Jesus tinha que morrer ali, não poderia continuar. Mas o corpo de Jesus não estava lá. E eu queria que você pensasse comigo. Se os discípulos pegam o corpo de Jesus e simplesmente esconde para poder dizer que o que Cristo disse foi verdade, na verdade não seria verdade, seria mentira. E uma mentira não se sustenta muito tempo. Qual é o discípulo que vai defender um Cristo que não é verdadeiro? Então, a gente já descarta aqui a ideia de que o discípulo guardou o corpo de Cristo. Aí vamos então para os judeus principais que tivessem então escondido o corpo de Jesus. Imagine que eles tivessem escondido o corpo de Jesus. Eles não poderiam fazer isso, porque senão cumpriria aquilo que Cristo disse, que ele ressuscitaria, e qualquer um poderia dizer: o corpo de Jesus não está no cemitério, por isso que ele ressuscitou. Então não existe a mínima hipótese de o corpo de Jesus ser retirado de lá pelos romanos, ou pelos judeus principais, ou pelos próprios discípulos. Esse corpo ressuscitou, porque Cristo disse que isso aconteceria. Ele disse que ao terceiro dia isso aconteceria. Ele já havia dito isso, nós vamos ver em toda a Escritura. É um texto que me chama a atenção, que nós acabamos de ler, que Cristo disse no verso 27. E Cristo, começando por Moisés, começou a apresentar Ele mesmo, a palavra Cristo vivo, por toda a Escritura, a partir de Moisés e depois os profetas. Sabe o que significa isso? Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Cristo é a chave que abre todo o livro do Evangelho, todo o livro da Bíblia, das Escrituras, dos profetas maiores, dos profetas menores, de todo o Pentateuco. Cristo é a chave de tudo. Ele vai explicando no caminho para esses discípulos aonde está a história de cada livro, onde está Cristo em cada livro. Qual que é a principal ideia de cada livro? Cristo vem mostrando para aqueles discípulos. Guarde isso. Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Imagine então que os discípulos vão caminhando um com o outro, talvez triste, porque Jesus fala que eles estão tristes, e diz: por que vocês estão razoando entre de vocês? O que aconteceu? Jesus faz uma pergunta, né?
Parece que é uma ironia, parece que às vezes é uma ironia, mas repare bem que não é. Cristo quer revelar o que há no coração do homem. Cristo, pela palavra, quer colocar para fora o seu sentimento que você não consegue ver. E então, Jesus pergunta: o que aconteceu? Ele falou: você não está sabendo? Como pode você não saber que Jesus, um poderoso profeta, morreu, e já é hoje o 3º dia, e nada aconteceu? Eu sei que algumas mulheres dizem que viram ele, mas cadê ele? E eles vão em caminho para Emaús. E Cristo faz como que vai junto. Caminho para Emaús significa sair da direção de Deus. Significa tomar a própria direção. Esses discípulos tinham ouvido Madalena dizer que o anjo disse que era para ir para a Galileia e não para Emaús. Eles tinham ouvido, você vê no relato que eles mesmos dizem isso, que um anjo havia falado com uma delas, mas eles trilham para Emaús. Segundo ponto, trilhar para Emaús, saindo do caminho de Jerusalém, não é só sair da direção, mas é quebrar o propósito de Deus para eles. Eles quebram o propósito, porque Cristo havia apresentado-se para aquelas pessoas em forma daquele anjo que estava ali, dizendo que Jesus já havia ressuscitado e dizendo que era para encontrar eles na Galileia. Eles desistem disso. E a terceira da posição que eu gostaria de ver com vocês: como pode um povo que viveu com Jesus 3 anos, multiplicação dos pães, cura de gente surda, cura de gente cega, pessoas que estavam mortas ressuscitaram, como pode? Eles ouviram. E Cleopas, segundo a tradição histórica, é parente, é da casa de Maria, mãe de Jesus. É parente de Jesus, viu isso desde pequeno talvez, cresceu ali Jesus aos pés desse tio. E agora ele está acompanhado talvez da esposa, não se sabe. Saindo do foco de Deus para o próprio foco. Nós vamos ver essa mesma história acontecendo com Pedro, quando ele trai Jesus, quando Pedro nega, porque é uma traição, ele negou Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro parou tudo e foi de novo pescar, voltou para a velha vida, saiu de Jerusalém e vai para Emaús. Saiu da onde Deus ordenou ficar e permanecer e rumar para a Galileia, trilhar aquilo que Deus ordenou para trilhar aquilo que bem quer, para aquilo que acha que está certo. Guarde, Emaús significa incerteza. Eu queria ver com você uma coisa interessante. Como pode? Você sai da direção, capítulo que eu disse para você sobre a Galileia, que Mateus 28, verso 7, fala que os judeus receberam a ordem de ir para a Galileia. Guarde esse versículo. E aí então, você para comigo e pensa: será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo? Saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Tristeza, há um sentimento de frustração, e eu queria meditar com você o seguinte: o que leva eles a sair da presença de Deus? A sair de Jerusalém, da cidade. Era para eles esperar junto com os irmãos, para irem juntos. Tudo agora com Cristo era junto. Eles aprenderam que igreja é fazer tudo junto, não é mais sozinho. Igreja, quando eu vou comer um prato de comida, eu tenho que ter a consciência de agradecer e pedir: Pai, ajuda o meu irmão do outro lado do mundo que não tem. Esse sentimento, ele está dentro de você, ele vem do próprio Espírito em você. O passo de você saber dividir com o outro aquilo que está sobrando para você, porque não é mais só você, agora é você junto com o teu irmão. E eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse: será que as coisas estão meio que assim? Cada um querendo ir para o seu caminho de Emaús? Cada um saindo da direção de Deus e indo em rumo à sua própria decisão?
Cada um diz uma coisa, cada um defende uma tese. Nós estamos em época que a política se tornou palavra até de crianças, jargões de piada com pessoas importantes, com pessoas de alto gabarito dentro dessa sociedade, pessoas que são ridicularizadas por menores e maiores. E esse assunto é abordado em todas as esferas sociais. Nós estamos agora falando do problema do coronavírus como se fosse o suprassumo de tudo, e a gente quer sair desse problema, tem que ter uma resposta para sair de tudo isso. Então isso é como se a gente estivesse arrazoando no caminho, saindo do foco de Deus e indo para o próprio foco, trilhando o próprio caminho e dizendo: e agora? O que vai ser? Como vai ser? Morreu fulano, morreu ciclano. Fulano está desempregado, a empresa de tal acabou, fechou. Em todas as redes sociais você vê uma certa palavra única, dizendo: olha, fique em casa, permaneça em casa, porque é isso, porque é aquilo. E uns dizem que um remédio tal tem um jeito, e na verdade, meus amados, ninguém sabe de nada. Porque Jesus disse para esses discípulos: ó nécios. Sabe o que significa nécios? Indoutos, crianças, sem entendimento das coisas. Então imagine que você discute algo com alguém que conhece mais do que você sobre um assunto, e você vai então entrando naquele assunto, mas você não domina o que você está falando, mas você está falando como se pudesse entender o que está dizendo, e aquela pessoa está dando prova de que sabe do que está falando, mas você está conseguindo ludibriar. É isso que está acontecendo. Aqueles discípulos vão dizendo um para o outro no caminho: mas você viu, Jesus, ele ressuscitou Lázaro, será que ele não podia sair daquele lugar? Mas e agora? É o terceiro dia, ele falou alguma coisa sobre o terceiro dia. E eu queria te dizer uma coisa, talvez é a frustração, porque a expectativa errada sobre Jesus. A ideia deles, no verso 20, é que, no verso 19, diz assim: o Nazareno, o profeta poderoso em obras. A ideia desses discípulos é de que Jesus era um profeta. A ideia desses discípulos é de que ele foi mais um na história de Israel. Era apenas um homem que operou sinais e prodígios, mais um que surgiu. Então Jesus se encosta perto deles. Eu acho lindo isso, porque é a história de um Deus que ama aquele que é seu filho. Encosta perto e procura abraçar e ensinar. Vai andando pelo caminho, ou seja, Jesus em momento nenhum diz assim: volta. Momento nenhum Jesus disse assim: sai daí do caminho de Emaús, vem para cá. Não foi para cá que eu mandei vocês ir, foi para Galiléia. Ele não diz isso, porque com pessoas que tomam a própria decisão embasado naquilo que acreditam, é difícil você mostrar para elas que o caminho que elas estão tomando é errado. Porque o que precisa? A revelação do Espírito de Deus sobre as pessoas. Porque foi essa revelação que Jesus deu para as pessoas. Jesus então começa sem ter ali as escrituras nas mãos, porque lembre, as escrituras era algo que era muito grande, o rolo de papiro era grandioso, tinha que estar guardado dentro do templo, e então Jesus começa a discorrer da cabeça, aí todo mundo começa a olhar e para, os dois discípulos talvez falam: poxa, mas é verdade mesmo. E ele cita, não vou citar aqui para você porque o tempo vai embora, mas todas estas partes que ele fala, que cita de Moisés até os profetas, você vai ver no Velho Testamento, em Deuteronômio, em Números, em Gênesis. O principal dele está em Gênesis 3,15. Deus já havia prometido que Jesus ia vir, e Jesus vai se apresentando em cada livro do Antigo Testamento. Ele vai se apresentando: olha, o Cristo aqui no livro de Números está aqui. Deus disse que ele iria vir, que ele era a descendência de Abraão, e essa descendência dominaria tudo.
Aí ele vem discorrendo, chegou a Isaías, ele diz, olha o capítulo 50 de Isaías, verso 6, diz que ele daria as costas, não é para as pessoas, mas ele daria as costas para ser chicoteada. Se você acompanhar lá, você vai ver o sofrimento em mínimos detalhes de Cristo, no capítulo 50 de Isaías, verso 6. No capítulo 53, nós vamos ouvir toda a história narrada 700 anos antes de Cristo vir. Isaías explica como que esse Cristo morreria, como que esse Cristo padeceria para libertar as pessoas que estavam cativas. E todos aqueles que fossem alcançados, que crescem neste Jesus, seriam libertos. Então Jesus vem explicando isso. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe, o medo fez eles entenderem a coisa de uma maneira errada. E o medo que vem de si mesmo, do próprio conceito de entender as coisas, eu queria trabalhar com você isso. Queria que você pensasse lá em Eva. A gente já comentou isso para os irmãos que estão no grupo da igreja ali, mas vamos detalhar um pouquinho aqui também. O que o inimigo de nossa alma hoje mais está fazendo é trabalhar na mente das pessoas. É um truque velho que ele usa, chamado truncar a palavra. Ele usa meia verdade com o resto da mentira, do que ele quer implantar, e lança. Quando a pessoa escuta, balança ela, porque como ela não domina o assunto daquilo que está sendo dito, ela fica em dúvida. Então imagine você que eu numa roda de amigos começo a falar no meio dos amigos de uma nova proposta que o governo está querendo, que vai impedir todo mundo de receber o seu fundo de garantia. E ali os desavisados recebem aquela informação e saem espalhando também, mas sem saber se é verdade ou não, porque confiam naquilo que eu disse por ser amigo deles. Assim foi Eva. Eva não parou para pensar, peraí, a serpente está falando? E o que ela está falando, peraí, então deixa eu ver com Deus se é isso mesmo. Peraí que eu vou perguntar para Deus, se Deus não quer que a gente saiba das coisas. Eva não fez nem isso e nem perguntou para o próprio Adão dizendo, escuta, a serpente pode falar? Ela não fez nenhuma dessas coisas. Ela para no que a serpente diz. Olha, você sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele sabe disso, vocês vão ser igual a Ele. Eva nunca tinha imaginado a ideia de ser como Deus. Você sabe o que é terrível? É quando um pai, uma mãe, diz para uma criança, você é uma praga, você é uma peste, você não vai dar em nada, porque você só bate nas outras crianças, você só inferniza aqui dentro de casa, olha, misericórdia de ter você aqui, sabe, eu quero que Jesus trabalhe na tua vida. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizerem isso, e aquela voz daquela pessoa de autoridade sobre a criança entra na mente da criança, e é como uma semente. A palavra de Deus diz que Jesus disse que o nosso inimigo, ele vem à noite, e ele semeia o joio no meio do trigo. Sabe o que significa isso? Ele coloca na tua mente uma ideia que nunca foi a que Deus pôs, que nunca foi a que você pensou, mas ele faz você pensar que esta ideia vem de Deus, porque você tem dúvida na sua comunhão com Deus, você tem dúvida se Deus está com você, se Deus não está, você tem dúvida porque você não lê Bíblia, você não consegue meditar na palavra de Deus, então você não consegue entender a voz do teu Pai, e você acha que a comunhão com Deus é partilhada simplesmente do que vem na tua memória. Então Satanás sabe que isto é uma fraqueza tua e vai usar contra você, então ele vai lá e lança na tua mente, você não vai dar em nada, você é um perdido na vida, você tenta as coisas mas não consegue, as pessoas sempre não gostam de estar perto de você, sabe por quê? Porque você é assim, você é assado, e você acaba assumindo aquela diretriz que não vem de você, que não vem de Deus, mas vem de fora. Sabe aquele desenho que mostra um anjinho do bem aqui e o anjinho do mal do outro lado? É mais ou menos isso que acontece no dia a dia da vida das pessoas. E é assim
que o suicídio acontece. É assim que as separações entre casais acontecem. É assim que o filho abandona a casa do pai e vai para a rua. Eu encontrei muitas pessoas na rua que saíram de casa por uma palavra do pai. Uma palavra. O pai não bateu, o pai não espancou, não fez nada. Mas o pai disse que ele não prestava. Esta palavra é uma semente. E todo o mal que a pessoa vive na vida é a água que rega essa semente. E ela cresce dentro da pessoa. E ela não percebe, não consegue identificar, porque o joio e o trigo têm a mesma aparência, ela não sabe definir quem é o quê, se isso faz parte dela ou se não faz. Os discípulos no caminho do Emaús andaram com Jesus, mas nunca viveram em Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus operar milagre, mas nunca viu que ele era o Deus que operava milagres, mas achava que ele era um profeta que operava milagres. Viram Jesus multiplicando o pão e comeu do pão que Jesus deu, mas nunca procurou comer das palavras que Cristo deu para eles. Então isto é o que está acontecendo no mundo. Nós temos muita gente que está na multidão seguindo alguma coisa, mas não sabe nem o que é. Nós temos na multidão pessoas que abandonaram Deus para seguir o seu próprio rumo, sem saber se vai dar certo, porque caminho para Emaús é incerteza. Nenhum caminho que você escolhe é certo, meu querido. Sabe por quê? Porque todos eles vão terminar aqui na terra. Mas só esta palavra e só Jesus garante para você uma vida além da morte. E se você procurar lá em Jerusalém, o corpo de Jesus não está lá. Até hoje tem arqueólogos procurando os ossos de Jesus de alguma maneira e não encontra, porque não está lá. Ressuscitou. Então se ele tem poder de ressuscitar, ele ressuscita você também, ressuscita teu sonho, ressuscita a tua vida nessa terra, essa vida que já parece que não tem mais sentido. Tem sentido sim, porque o que está acontecendo é que você está junto com alguém no caminho indo para Emaús, no caminho da incerteza, andando junto com os outros e achando que está indo para o caminho certo. E Jesus encontra você neste caminho, te abraça e te diz: olha, Nécio, não é assim do jeito que você pensa, eu vou te mostrar que não é isso, olha só o que eu tenho para te mostrar. E começa a descrever que Jesus tinha que morrer mesmo na cruz, que Jesus tinha que morrer para que o perdão que eu mereço, sabe por quê? Eu mereço? Porque você não merece, meu amado, você não merece nada. Você sabe o que você merece? É a morte, é a cruz de Cristo, mas Ele toma o lugar que é teu e pega para ele, e ele dá o lugar dele e dá para você. Olha que coisa linda, ele vai na cruz e morre a morte que eu e você não toleramos morrer. Nós não suportaríamos dar as costas para ser chicoteado, colocar uma coroa de espinhos, ter o seu rosto esbofeteado, suas mãos perfuradas, seus pés perfurados, ser uma ignomínia naquela cruz e ainda dizer para o outro: Pai, perdoa porque não sabe o que diz. Eu e você jamais teríamos condições de fazer isso. Então ele troca de lugar. Ele diz assim: eu morro para que você viva a minha vida. E ele te faz, sabe o que? Filho de Deus, sem você merecer. Perdão não é para quem merece, perdão é para quem não merece. Jesus te deu perdão, te diz para seguir Ele e não o caminho de Emaús. Caminho de Emaús, você segue com a cabeça baixa, triste, só contando lamúria, só contando problema. Eu encontro com pessoas nessa história da minha vida que eu não consigo compreender como tem gente que consegue só contar derrota, uma atrás da outra. Ele se junta com outro para contar os problemas. Ele não tem assunto, ele inventa um. Escutou lá um problema de alguém, vem contar aqui para o grupo. Em vez de ouvir o que Cristo está dizendo na palavra. Se você não tem assunto, é porque lê menos a palavra. Se você lê mais a palavra, você vê mais Jesus dentro de você. Se você lê mais a Bíblia, você vai sentir mais Jesus dentro de você. Esse período de nós estarmos em quarentena é um período para estarmos recluso,
buscando mais a busca do Deus Todo-Poderoso no meu interior, sabendo o que Deus quer de mim, o que Deus quer me ensinar. É os momentos que eu tenho a sós com Deus que estão fazendo da minha vida uma reviravolta, que está fazendo eu olhar para os meus filhos de uma forma melhor, mais amorosa, de olhar para minha esposa desta maneira, de saber que tudo não gira em torno da conquista e da posse, mas partilhar de um pão com arroz, feijão e ovo é melhor do que qualquer outra coisa na vida, porque é isso que Jesus está mostrando para eles. Quando eles param, já é de noite. Sabe o que eles estavam fazendo? Fugindo de Jerusalém, com medo de ser preso, com medo de sofrer, com medo de morrer. E sabe o que acontece quando Jesus entra na tua vida? Ele senta e come com você. Ele sentou, recebeu o pão na mão, agradeceu diante dos homens. Os homens já estavam parados nele, dizendo: como que ele conhece tanto? Ele falou que não sabia do que estava acontecendo, mas ele falou como se soubesse de tudo. Como pode? Estava aquela dúvida dentro deles. Quando Jesus senta à mesa e eles veem Jesus levantar o pão e dar graça, aquela cena só Jesus ensinou. Tem coisa que só Deus pode te ensinar e mais ninguém, principalmente a gratidão, principalmente saber reconhecer Deus. E Jesus desaparece, porque quando a revelação vem, ele já não fica mais diante de você. Sabe para onde ele vai? Ele vai para dentro de você. Jesus passou a morar dentro deles agora. A fé deles foi tão forte que fez eles mesmo à noite voltar do caminho de Emaús para Jerusalém de novo. Sabe o que é isso? O medo vai embora quando você tem a revelação da palavra de Deus. Quando você tem a revelação de que Cristo é aquele que morreu por você e te perdoou como ninguém poderia perdoar, capaz de te dar o mais profundo amor que um pai pode dar, que uma mãe pode dar. Pense no maior amor. Jesus é maior que isso. E Ele entregou isso tudo por mim e por você. Ele dá essa revelação para nós. E Ele espera que a gente não seja nécio, que a gente não fique só comendo das beiradas, do que os outros dizem. Eu recebi uma bênção, eu recebi uma vitória. Você é a vitória de Cristo. Sabe, essa oração que nós fizemos aqui no começo desse culto, orando pelas pessoas nos hospitais, ela não é simplesmente um ato como se fosse simbólico, não. Ele é ato de verdade, é de fé, é de verdade. Eu creio neste Jesus que está sempre pronto a atender a oração daquele que clama a Ele. Assim é você também. Chega de trilhar o caminho da incerteza. Volta e anda pelo caminho que Cristo te mandou seguir. Conheça a história desse Jesus que te ama. E a palavra dele muda a tua vida, transforma o teu medo em coragem. Vai fazer as pessoas que estão com medo da noite, andar à noite sem medo de nada. Imagine que eles voltaram para Jerusalém à noite. Os discípulos não saíram de dia nem durante a luz do meio-dia. E eles andaram de volta à noite, sem se preocupar se morreriam ou não, porque eles acabavam de ter uma revelação, que Cristo é vivo, que Cristo é verdadeiro, e essa revelação você tem essa noite. Jesus te ama, morreu na cruz por você, Ele deu o Espírito de Deus para morar dentro de você. Eu não estou aqui para dizer, te apontar o dedo que você fez, que você deixou de fazer, porque a tua vida é um problema. Eu ainda fumo, eu ainda bebo, olha, eu gosto de sair na balada. Não tem problema. Sabe o que está faltando? É você seguir Jesus, olhar para Ele, e o mais Ele transforma. Não é você que transforma, não é você que volta do caminho de Emaús sozinho. Ele te dá a revelação e você toma a decisão em Cristo de voltar e seguir a Ele. É hora de você acreditar nisso, tomar essa palavra sobre você. Não significa que você faz alguma coisa, mas significa que a voz de Deus dentro de você começa a transformar a sua realidade, seus sonhos em realidade. É isso que está acontecendo.
Só assim o coração que se transforma em Cristo sente a presença dele aqui dentro. Eu quero te dizer uma coisa, e eu vou fechar aqui. Sabe quando a gente aceita Cristo, quando a gente tem o primeiro encontro com Jesus, e aqui tem alguns irmãos que estão comigo aqui, e você que está em casa, sabe do que eu estou falando. Essa palavra que a gente está aqui falando, ela é a palavra de Cristo. Aqui eu não estou te dizendo que você tem que ir para uma igreja. Eu não estou te dizendo que você tem que dar o seu dízimo. Eu não estou te dizendo que você tem que mudar sua roupa. Eu não estou te dizendo que você tem que parar de ir na boate. Para entender. Jesus andou no caminho, indo para Emaús e nunca apontou o dedo para nada deles. Nenhum problema que eles estavam tendo. Só disse para ele: vocês são crianças ainda. Vamos entender o que eu estou querendo dizer? E abriu o coração deles. Então eu quero te dizer uma coisa. Abre o teu coração para Deus. Talvez escutar a palavra de Deus seja meio monótono para você, seja algo retrógrado, algo que os teus pais disseram que tinha que ter feito, não o que você pensa que tem que ser, porque o mundo atual, moderno, não casa com o mundo de Jesus, simples, que olha para as pessoas. Nós estamos diante de um coronavírus que manda se separar. Mas eu estou aqui pregando para você que Jesus, após 2000 anos que morreu e ressuscitou, vem até hoje, essa noite, até o teu encontro. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem da palavra de Deus. E diz para você que te ama, que quer tirar você desse caminho que você está, para você andar com Ele, que quer partir o pão com você e comer com você, que quer tirar a tua covardia e trocar por coragem. Você pensa que é você que tem que fazer as coisas. Não é você. Jesus já decidiu por você o que fazer. Siga Ele. Sabe aquele símbolo da cobra em volta num pedaço de metal? Que lá em Moisés prefigura Cristo. Este símbolo significa, quando a gente vê um médico com aquele símbolo, que diz que ele é o que salva a vida, aquele símbolo representa que no passado, mesmo que você fosse picado pela cobra, ela não mataria você, o veneno não te mataria, porque você olhou para a serpente, porque você olhou para aquela imagem que Moisés criou. Sabe o que aquela imagem representa? Cristo. Hoje, olha para Jesus, olha para Jesus, deixa de olhar para os teus problemas, deixa de olhar para o coronavírus. Eu não estou dizendo para você sair por aí sem máscara, fazendo tudo o que quer, não. Nós vivemos em sociedade, então a gente se ama as pessoas, devemos respeitar as pessoas. Eu sou cheio de falhas, você também é cheio de falhas, mas nós dois queremos Jesus, queremos andar com Ele. Se você também quer isso, comece agora, comece hoje, sabe, fazendo uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui, e eu gostaria que você fizesse comigo. Diz dentro do seu coração, e vai acontecer uma coisa com você, que aconteceu comigo, com os meus irmãos, de transformar as coisas que estão normais dentro de você, para começar a ser anormal. Você vai começar a ouvir o canto dos pássaros, você vai começar a sentir compaixão das pessoas, você vai começar a sentir mais amor pelas pessoas, e isso não é um sentimento de fraqueza. Chorar pelo outro não é sentimento de fraqueza, e nem sentimento de derrota, é sentimento de grandeza de Deus dentro de você. E é isso que nós que aceitamos a Cristo, ao longo da nossa caminhada perdemos. Essa simplicidade do Evangelho que diz que tudo é pela graça, é perdido, porque a gente passa a ouvir um e o outro dizer o que tem que fazer. E eu quero te dizer agora, volta para o primeiro amor, você cristão, volta para o primeiro amor, aquele primeiro amor que levantou as suas mãos e não quis saber de nada e foi para Jesus com a cara e a coragem, sem saber no que ia dar, mas Deus ali te convidando, é como se fosse o próprio Pai te convidando para vir até Ele, no abraço que Ele quer te dar. Volta de novo para isso, e você que não conhece isso, eu quero orar por você, e quero que você ore nesse momento do teu jeito,
Se quiser me acompanhar, ore do jeito que você quiser. Os irmãos que estão aqui, nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus seriamente. Amém? Se você é cristão e não vive mais no primeiro amor, fala com Deus, Ele vai dar isso para você de novo. Você se cercou de muita gente que diz tudo que você tem que fazer, mas você não escuta o que Ele disse que você tem que fazer. E Ele então pega o trajeto do teu caminho que está indo para Emaús e te abraça e diz: meu filho, volta para mim. E é isso que eu quero dizer para você, que abandonou a graça de Cristo para viver sobre a ordem das leis do homem. Volte para Jesus. E a você que não conhece, eu creio que Jesus visita você nessa hora. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, ó Deus Todo-Poderoso, diante da Tua glória, da Tua presença, da Tua palavra reveladora, porque Jesus, o Senhor, é o mesmo hoje que andou com os discípulos no caminho de Emaús e que anda com as pessoas, ó Pai, sobre a terra. Jesus, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não tiveram encontro contigo e espera, meu Pai, que quando vão a Ti, seja muito mais do que pôr uma Bíblia debaixo do braço, colocar uma roupa bonita e ir para a igreja. Ó Senhor, eu creio que eles esperam, meu Pai, este encontro que o Senhor teve com os discípulos no caminho de Emaús, que aconteça com eles também, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha sobre os corações dos que estão ouvindo a Tua palavra, dos que não Te conhecem ainda, como os discípulos de Emaús não conheciam, que sabe que o Senhor é Deus Todo-Poderoso que cura, mas esqueceu que Tu é Pai, que o Senhor é um Pai amoroso, antes de ser Deus é Pai Criador, Pai. Eu Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, visite esta pessoa, tira, meu Pai, todo o caminho errado que ela está tomando de ir para Emaús, e faz ela voltar para Ti, voltar para Jerusalém, trilhar para Galileia, porque isso representa seguir ao Senhor, andar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aos meus irmãos que um dia levantaram a mão e sentiram essa graça de Cristo, mas as vozes, ó Pai, o joio, Senhor, semeado à noite, fez ele perder o foco, e agora ele vai trilhando também pelo caminho do Emaús, em vez de voltar para o caminho de Israel, voltar pelo caminho de Jerusalém. Senhor, abençoe o meu irmão, que volte a ter o primeiro amor, a ter de novo aquela sensibilidade de falar contigo no ônibus, no carro, na rua, de sentir a Tua presença, Senhor, e que esta pessoa que ainda não Te sentiu, possa Te sentir nesta hora, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra reveladora, Senhor, porque a Tua palavra, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor, e vai até a divisão da alma e do espírito, vai até onde o homem não pode se conhecer, e o Senhor vai até lá e revela ao homem quem ele é, a importância que ele tem para Ti, e ó Deus, a importância de sangue, e sangue de um inocente, sangue do Teu Filho. Eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia se estenda sobre esses corações. E aquele, ó Pai, que levantou a Tua mão agora, a mão dele para Ti, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. E eu creio, meu Pai, que o Senhor reaviva a fé dos meus irmãos, que ainda, meu Pai amado, desejam o primeiro amor, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, e eu Te agradeço, Pai, em tudo que o Senhor tem feito e falado. Obrigado, Pai.